crianças! Tudo bem? Você sabe me dizer qual é a diferença entre desespero e tristeza? Até o final dessa história, nós teremos esta resposta. Nós vamos falar hoje sobre o profeta Elias. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele. Elias foi muito fiel a Deus e ele foi chamado para ser um porta-voz de Deus. Elias tinha a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo de Deus. Crianças, Deus ama todas as pessoas, assim como Deus amava aquele povo, o qual ele chamava dele. E Jesus, o Filho de Deus, foi enviado à terra para que eu e você pudéssemos ter o direito de pertencer ao povo de Deus. E então, através da morte e ressurreição de Jesus, nós tivemos o nosso pecado perdoado e então o direito à vida eterna. Elias viveu em um tempo onde haviam dois reis maus, o rei Acabe e o rei Acasias. Esses reis não viveram conforme aquilo que Deus queria deles. Eles promoveram a idolatria, a falsidade, a religiosidade e até perseguiam aqueles que faziam a vontade do Senhor, aqueles que amavam o Senhor verdadeiramente. Aqueles reis eram muito maus. E nesse contexto difícil estava Elias. Elias teve tanta dificuldade, crianças, que houveram momentos que ele precisou fugir para o deserto. Mas mesmo assim, lá no deserto, Deus milagrosamente cuidou de Elias. Corvos foram enviados para lhe levar pão. Ribeiros de água abriram no meio do deserto. E até um anjo foi enviado para alimentar o profeta. Deus cuidava de Elias de forma especial. E também Deus realizou grandes milagres, grandes obras através de Elias. Elias abençoou a vida de uma viúva que estava em necessidade. Ele também orou a Deus pedindo chuva, pois fazia muito tempo que não chovia naquela terra. E Elias também desafiou os profetas de Baal, onde sacrifícios foram apresentados. E Elias então falou assim: o Deus que responder com fogo, esse será verdadeiramente Deus. E então eles se reuniram e os profetas de Baal gritavam em alta voz. E depois de muito gritarem e não terem resposta, chegou a vez de Elias. E Elias então orou ao Senhor assim: Senhor, prova que tu és Deus. Responda-me para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E então, crianças, fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício, provando assim que só o Senhor é Deus. Elias então continuava a realizar as obras que o Senhor tinha para ele. Até que então a Bíblia fala para nós que chegou o tempo de Deus levar Elias. E enquanto Elias andava pelo caminho, de repente apareceu um carro de fogo puxado por cavalos também de fogo e tiraram Elias daquele caminho e ele subiu aos céus em um redemoinho. Lembram da pergunta do início da nossa história? Quero conversar com vocês hoje sobre as perdas que sofremos de pessoas queridas. Nessa história, nós vimos que quando chegou o tempo, Deus levou Elias. Elias foi fiel a Deus,
Elias passou por dificuldades, Elias foi cuidado por Deus nas dificuldades que ele passou, Elias realizou milagres, maravilhas em nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que quando chegou o tempo, Deus o levou. Crianças, a Bíblia fala que tudo na vida tem o seu tempo, que tudo tem a sua ocasião. E sabe, crianças, isso também é uma verdade para quando chega o momento de morrer, quando chega o momento de ir para com Deus. Mas aqueles que pertencem ao Senhor não devem temer a morte, pois Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus conquistou para nós o direito da vida eterna. Claro que isso não quer dizer que nós não podemos ficar tristes quando as pessoas se vão. Próprio Jesus chorou quando ele perdeu um amigo querido. Jesus sabe dos nossos sentimentos. Jesus sabe o quanto dói perder alguém especial. E Ele se importa conosco e Ele nos socorre nos momentos difíceis. Sei que muitas vezes a saudade aperta. Eu tenho saudade da minha avózinha e também de um tio muito querido que já se foi. Mas a Bíblia me chama a olhar para a eternidade. Devemos ser gratos a Deus pelo privilégio que tivemos de conviver com pessoas tão especiais neste tempo. Devemos voltar os nossos olhos para a verdade. A Bíblia fala que nós não devemos ser ignorantes quanto àqueles que já morreram, para que nós não fiquemos tristes como os demais. Sabe, crianças, a Bíblia não está dizendo que nós não podemos nos entristecer. Não é isso. A Bíblia está falando que nós não podemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Agora, eu acho que você já está entendendo a diferença entre desespero e tristeza. Nós sim vamos ficar tristes pelas pessoas que se foram, teremos saudade. Mas lembre-se, olhe sempre para Jesus. Jesus conquistou para nós vida eterna. Estamos sujeitos às mesmas dificuldades de todas as pessoas, mas o Senhor nos encoraja a ter esperança. O Senhor, Ele tem consolo, o Senhor tem força, o Senhor tem carinho para derramar sobre nós. O Senhor, Ele é a nossa esperança. E a palavra de Deus também nos diz: alegrem-se na esperança. E você, que ainda não tem esperança? Você que ainda não convidou Jesus para vir morar no seu coração, quer fazer esse convite para Ele agora? Então ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá a esperança da vida eterna com o Pai. Amém. Então, crianças, eu quero ressaltar 3 coisas de tudo que falamos aqui. A primeira, mantenha-se fiel ao Senhor, assim como foi Elias, para que quando chegar o nosso momento, nós estejamos preparados para ir encontrar o nosso Salvador. A segunda coisa, fale de Jesus ao maior número de pessoas que você puder, para que eles também recebam a esperança. E terceiro, quando vier aquela saudade que aperta o coração, alegre-se na esperança que é o Senhor. Eu quero orar por você, que talvez hoje está com teu coração dolorido, com saudade de alguém, ou preocupado. Eu quero orar por você.
para que o Senhor venha sobre você com esperança. A vida, ela não acaba aqui. Jesus conquistou para nós vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar em favor dessa criança que me ouve agora, Senhor. Pedir, Deus, que, Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que sabe o que está passando no coração dessa criança, talvez alguma dor, Senhor, a perda de alguém ou outras coisas, Deus, que tem entristecido essa criança. Hoje, Senhor, eu declaro a Tua palavra sobre a vida dela, Senhor, dizendo: alegrem-se na esperança que é o Senhor. Deus, que a Tua esperança enche o coração, enche a mente, enche a casa desta criança nesse dia, Senhor. E que ela consiga, Deus querido, olhar para cima, olhar para o futuro com esperança, aguardando, Deus, o dia em que o Senhor virá nos buscar, Senhor. Porque esta, Senhor, é a vida que não acaba, a vida eterna que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.